Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um mini front. Dessa vez arrumamos aqui um estúdiozinho melhor, né? Uma área de Mombaça, tá vendo aí? Formada em dezembro, que de lá para cá tem rodado aí entre 4 e 6 UA e meia por hectare. Muito bem. Com esse estúdio fica até mais agradável da gente falar do curto prazo da arroba, é ou não é verdade? Muito bem. Vamos lá, semana passada eu disse a vocês aqui como tendência de curto prazo que nós poderíamos continuar um pouco mais no equilíbrio de preços que nós vínhamos observando. Para isso nós precisaríamos de dois pontos. Do lado da demanda, a manutenção do dreno de exportação, notadamente pela China, seja influenciado pelo câmbio depreciado do Brasil, seja pela necessidade de recomposição dos estoques, e do lado, né, da demanda interna, né, já que essa é a demanda externa, do lado da demanda interna, a manutenção de uma fluidez de venda, principalmente ligada ao dianteiro. Isso de fato ocorreu, nunca é demais a gente lembrar que os R$600 começa a irrigar por gotejamento a economia brasileira, que está com a goela seca, então qualquer pinguinho de água é a diferença entre a vida e a morte, né? Além disso, a gente está na virada de mês, algum efeito positivo na demanda tem, lógico que a gente vive uma situação complicadíssima do ponto de vista de emprego, mas virada de mês é virada de mês e ainda tem gente recebendo salário no Brasil, não podemos negar isso, né? Muito bem, além disso a gente começa a ver uma reabertura, seja uma reabertura oficial ou extraoficial, e isso começa a acontecer em vários estados no Brasil. Muito bem, isso acabou sustentando a demanda do ponto de vista externo, do ponto de vista de interno. Esse é o primeiro pilar, sustentação de demanda, e isso acabou acontecendo. Segundo pilar, e aí é sim relacionado à oferta. Seria importante para a gente seguir com o equilíbrio de preços nesse final de safra, a gente não ter uma enxurrada de bois de oferta. E é exatamente isso que a gente não está vendo. Existe sim uma melhor fluidez, existe uma compra com um pouco de mais facilidade, a escala tem andado aqui e acolá um pouquinho melhor, é fato, mas não há enxurrada. Enxurrada é aquele derrame, como diz o povo lá, meus amigos do Pará, não está no derrame, não está derramado o bovino. A verdade é que a gente vê ainda muita escala queijo suíço, aquela que está lotada, mas cheia de buraquinho de ar, tá certo? A gente vê também um feriado do dia 1º de maio, na próxima sexta-feira, o famoso pega bobo. Ah, a escala foi lá pelo dia, foi lá para frente, meados de maio, dia 4, né? Mas não vai abater na sexta-feira, no feriado, e às vezes até no sábado seguinte. Então tem esse fator pega bobo aí. A gente vê uma chuva muito forte ainda em algumas regiões produtoras. Olha só a pujança desse capim. Esse aqui é o abril, né? É o 24 de abril, mais parecido com o dia 5 de março que eu já vi na vida. Isso acontece. Nós estamos aqui na região de Jussara com a maior chuva do mês de abril da nossa história recente. Isso ajuda a ter uma oferta um pouquinho mais comedida, a entrega do final de safra de maneira mais paulatina. Então, esse discurso da compra de gado ainda é muito mais estilo tosa de porco, muito grito e pouca lã. Ou seja, muito falatório de que a escala está realmente longa, mas no final das contas, né, é muito grito e pouca lã, pouca escala, pouco efeito prático. Isso ainda continua de maneira muito clara no mercado. Lógico, é final de safra e a gente tem que ter respeito. Você sabe que todas as informações chegam no oferecimento sempre especial de MSD, Cargill, Nutron, Vemax, Boitel da Agropecuária Grande Lago, Cicobi Cred Goiás e UPL com seu sistema Pronutiva. Muito bem, dito isto, nós vamos agora falar um pouquinho para você sobre o que eu disse aqui no dia 20 de março. Dia 20 de março, no Notícias do Front, vai lá buscar lá no site, está disponível, agora de um mês atrás já está disponível até para quem não assina, tá certo? Está lá escrito, alguns governantes e sua família querem adicionar pitadas de crise institucional ao nosso já complicado momento. Uma hora consegue. Pois bem, nessa sexta-feira, dia 24, deu no que deu. A gente está vendo agora no encerramento de abril, no encerramento dessa semana, uma confusão muito grande. Vamos ver onde é que isso vai parar de fato. Eu tenho muita preocupação nesse sentido, né? Nada que a gente
Seria muito bom a gente não ter nesse momento. Bom, conclusão. E aí, o que é com essa confusão que nem rolou um áudiozinho, né, do Galvão Bueno? Ninguém sabe de nada, ninguém sobe. Quando eu acho que o Brasil estava perdendo de 7-1 da Alemanha. Muito bem, esse áudio virou moda, né? Hoje eu mesmo mandei para os assinantes do Front na nossa comunicação sobre o indicador estilo tô rico, tô pobre. Se você é assinante do Notícias do Front, você entendeu por que eu apelidei o indicador tô rico, tô pobre nessa semana. Muito bem. Mas e aí? Essa confusão, Bolsonaro, Sérgio Moro, o que acontece no curtíssimo prazo, moçada? Que a gente viu reflexo imediato nisso, tão logo a notícia se esparramou hoje na sexta-feira, é famosa combinação, né? Dólar para cima, ações, bolsa para baixo. Dólar para cima, moçada, já deixa o nosso Brasil, o Brasil é o hipermercado do mundo. Se o hipermercado do mundo estava barato, ele ficou mais barato ainda. Hoje, na hora do almoço aqui na fazenda, eu perguntei para um funcionário nosso aqui que lida com trator e gado. Falei, vem cá, Betinho, quanto que vai o dólar? Rapaz, ele tinha acabado de almoçar, sentado assim, fazendo o famoso quilo, e falou assim, vai a 6. Então, e ele rumou pertinho, agora no final da tarde, ele perguntou, Rodrigão, quanto que fechou o dólar? Eu falei assim, ó, está no seu ruminho. Pois é, esse dólar que chegou a bater 5,75 no pregão, depois caiu um pouquinho no encerramento do dia, ele deixa esse nosso hipermercado chamado Brasil, né? Se o Brasil está para o mundo assim como o hipermercado perto da sua casa está para o seu bairro. Pois bem, esse hipermercado fica numa promoção maior ainda, a verdade é essa. E isso representa um suporte bom. Suporte bom de preço, porque a gente fica mais atrativo aos olhos internacionais, que tudo bem, está em recessão, mas aqui está em mega promoção, principalmente para o asiático, que mantém ali o yuan, né, a moeda da China, uma paridade aí com o dólar, né, graças ao braço de ferro, né, do seu governo ditatorial. Muito bem, então a gente ficou mais barato, e isso é suporte, a Bolsa imediatamente repassou isso para as commodities, tanto o milho arrefeceu, né, voltou a ter um pregão com bastante aquecimento hoje, e o próprio boi. Só que ainda continua o absurdo da gente ver a entre safra cotada no mesmo preço da safra. E de volta a dizer, isso para mim é um absurdo, né? A Bolsa corrigiu toda a curva, mas continua colocando esse absurdo, ou seja, o outubro, sem querer dar nenhum crédito para a entre safra, o que certamente é, né, um grande tiro no pé na minha visão. Eu disse isso essa semana, mesmo porque esse alíviozinho do milho já deu uma estremecida, e a reposição, meu amigo, o bezerro não tá nem aí com a pelota de coronavírus, de Sérgio Moro, de filho de Bolsonaro, de dólar de bolsa. O bezerro segue no seu mundo autista, né, o seu mundo paralelo, e isso é uma fortaleza muito grande para os preços da arroba. A verdade é essa. Moçada, é isso. Lembro a vocês da nossa parceria Asbram Suplementação Mineral. Essa semana tivemos ontem o dia inteiro olhando esse nosso recurso pasto. Como é que a gente faz para usar isso com mais assertividade nesse final de safra? Tá chovendo ainda, tá, mas o fotoperíodo já mudou. Tô aqui em Jussara, são 5h30 da tarde, a gente já sente um fresquinho, ventinho mais fresco. E a gente sabe que a produção de capim, mesmo com chuva, não é a mesma. Tá com dúvida nesse sentido? Chama uma empresa afiliada à Asbram e o gerente de pasto, porque esse binômio, tá certo? Gerente de pasto e suplementação mineral é importantíssimo para a gente fazer esse recurso aqui render um pouco mais. Se você puder deixar um pouquinho mais a sua boiada aqui, tentando vislumbrar um pouquinho mais à frente, muita gente tem tentado fazer isso, você precisa desses dois suportes, Asbram e gerente de pasto. Um abraço, fiquem todos com Deus, finalizo por aqui. Nós vamos abater essa semana um pouco de boi agora no final de safra. Sabe o que eu vou fazer na segunda-feira? Assinar a declaração de desconto de R$1 por cabeça batida em prol do Hospital de Amor. O Hospital de Amor está com um déficit gigantesco de arrecadação de março de 2020 frente a março de 2019. Fez um buraco na arrecadação do Hospital de Amor e nós não podemos deixar essa obra sentir nesse exato momento que a gente muito precisa dela. Todo o sistema de saúde está sobrecarregado. Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima semana. Esperamos estar aqui num ambiente desse muito mais agradável, nesse cenário, para a gente fazer um mini front. Um abraço, até lá!